Olá, pessoal. Nessas nossas conversas sobre livros que eu tenho lido, que eu tenho tentado fazer uma crítica com honestidade intelectual, se gostei, digo que gostei, se não gostei, digo que não gostei. Talvez não, eu não consiga fazer uma obra como aquelas que eu não gostei, as que eu gostei menos ainda, né? Mas eu gosto de conversar e dizer se eu gostei. É questão de gosto, não é gosto mesmo. E às vezes é o mau gosto, não é, que nos dirige, que dirige nossas opiniões. E quando eu falei num outro vídeo sobre crítica nem sempre é destrutiva, não. Eu estou relatando aquilo que eu vi, aquilo que eu senti ao ler um livro. Não significa que a minha leitura seja a verdadeira, a única, a melhor. Ao contrário, ela é apenas uma contribuição para que outros, que é minha pretensão, que outros leiam também as obras sobre as quais eu comento, para concordar comigo ou discordar, não tem problema nenhum. Que às vezes a gente gosta do amarelo e alguém. Às vezes a Júlia gosta do Vasco, mas tem gente com pior gosto do que ela que gosta daquele outro lá, né? Que é, olha, falar do outro, olha a cor da capa desse livro. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, não sobre o livro, sobre uma história, a minha história com esse livro. Esse livro chama-se Ulisses e é do James Joyce. Eu tenho uma versão, eu acho que tem 2 ou 3 versões para o português, 2 eu lembro bem, uma é do Antônio Owais, que é a que eu tenho, mas tem de uma mulher, Clabinha, eu acho que o sobrenome dela, uma mulher também fez uma versão do Ulisses, não é? O certo é que eu comprei o Ulisses assim que eu cheguei aqui por São Paulo, no ano de 2000. Tentei ler o Ulisses, eu acho que eu não cheguei à página 10 do exemplar que eu tenho, né? Eu não sei por onde ele tá por ali, mas eu não li, não conseguia ler e não consegui ler até agora. Mas há algum tempo, eu andando ali pela internet, fuçando sobre o Ulisses, eu encontrei um camarada, chama Luiz Gonzaga de Alvarenga. E lá no início, eu acho que eu disse que eu comprei em 2001, lá por 2003 eu travei o conhecimento com esse Luiz Gonzaga de Alvarenga. E ele, o que é que fazia lá no livro aqui do Ulisses? Ele estava explicando palavras, ele estava fazendo notas. Mas ele tinha lá, naquele primeiro momento, quando eu peguei o trabalho dele, ele tinha apenas umas 20 notas, não é? Era em Word. Mas outro dia desses, eu depois peguei, ele fez todo um trabalho aqui no Ulisses. Vamos repetir aqui, ó. Autor James Joyce, o nome da obra Ulisses, com notas, que eu coloquei aqui, com notas de Luiz Gonzaga de Alvarenga. Tá na internet isso aqui. Quem quiser, eu imprimi para ler melhor, que eu gosto de ler impresso, mas se bem que essa impressão aqui, a letra está muito miudinha, mas de qualquer maneira eu vou tentar ler por aqui. Tentar passar, ir além das 10 páginas que eu tinha lido. Mas o que é a dificuldade de ler foi para mim que não deixou ir muito adiante? Olha como ele começa aqui, o primeiro parágrafo. Sobranceiro, fornido, Buck Mulligan, vinha do alto da escada. Essa é a primeira frase, praticamente, com que abre o livro aqui do Joyce. Agora eu te pergunto, você sabe o que é sobranceiro e fornido? Aí que entra o trabalho magnífico aqui do Luiz Gonzaga de Alvarenga. Ele vai de sobranceiro, a nota 1, ele diz assim: proeminente, destacado, imponente. Então ele dá 3 sinônimos. Aí a gente começa a entender o que é sobranceiro. Imponente, fornido. Você sabe o que é fornido?
Então vem a nota 2. O fornido é o nutrido, o gorducho. Então a gente poderia começar assim. Imponente e gorducho é Buck Mulligan, vinha do alto da escada. Mas esse vinha do alto da escada tem um significado que não fica só nesse vinha do alto da escada. Ele fez uma nota aqui, uma nota grande. Ele no original, aí ele escreve como é que é no original. Aí imponente, aí dá uma sugestão, aliás. Imponente Buck Mulligan vinha diretamente do topo da escada. O termo topo, aí ele vai dizer, etc, etc, etc. Aí ele disse que ele deduziu que o fornido é gorducho porque a obra é baseada num amigo do Joyce, que existem fotos. O Joyce morreu já nos anos 30, eu creio. Então, tem foto do amigo dele e esse amigo que é atribuído a ser um personagem aqui do romance, era um fornido. Não era um fudido, pessoal. Tira isso da cabeça. É fornido, ou seja, gorducho, nutrido, bem nutrido, gordinho, bolota, filho de baleia, elefantinho. Então, mas isso hoje tudo é bullying, né? Não dá para ir. Então parece que esse amigo dele aqui, no qual ele se baseou, era fornido. Então, é isso. Esse livro agora está todo com nota. Mas vocês viram que para ler a primeira frase já levamos um tempão. Eu quero lhe dizer quantas notas, você que vai ler, que certamente vai ler isso, aqui a última nota é a 3.252. Então você imagina, ler um livro de 1000 páginas, como é a impressão da obra, da tradução do Wise, em torno de 1000 páginas, ler com 3.000 notas. Que tempo que você vai gastar? Para gastar não, que o tempo... ele acaba gastando, mas você vai enriquecer gastando, entre aspas, esse tempo, né? Mas você imagina o tempo que você vai levar. Eu espero que você encontre prazer em ler esse magnífico trabalho do Luiz Gonzaga Alvarenga, tentando tornar acessível essa obra que para muitos... Quando essa obra fez 100 anos de publicada, tem uma matéria no jornal, acho que nesse tal de Estadão aqui de São Paulo, que ele entrevistou vários autores, dentre os quais eu lembro daquela Nelly da Pinhon. E nenhum dos entrevistados, todos diziam que tinham lido o Joyce, né? Tinham lido o Ulisses, mas ninguém lembrou de nada do que leu no livro. Tem uma reportagem semelhante daquele apanhador no campo de centeio, né, também. Todos os entrevistados disseram que leram o livro, mas não lembravam de nada. Aí eu volto para um vídeo anterior que eu fiz há pouco, sobre esse livro aqui do Juan Rulfo, do Pedro Páramo. Praticamente eu não lembro de nada do que eu li, mas eu li, está marcado aqui. Mas é que o livro não me marcou. Eu marquei o livro, mas ele não me marcou. Então, ó, quem quiser uma sugestão de leitura para tentar entender o romance Ulisses do James Joyce, está aqui. Procure aí na internet, ou se quiser entre em contato comigo que eu te mando, já que está disponível, o autor aqui, o Luiz Gonzaga de Alvarenga, disponibilizou nas redes sociais. É isso aí, boa leitura para nós. Tchau, pessoal.